Bem, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Já são 2 horas e 30 minutos. Então, primeiro eu queria perguntar se vocês podem chegar aqui mais para frente, fazer um formato um pouco mais informal, já que somos poucas pessoas. Gente, começou. Vamos dar início. Nós vamos começar, ainda não temos aparentemente um representante do governo, deve estar chegando, mas vamos começar a nossa reunião. Quero convidar a professora Regina Bernstein, representando o LEPU, para compor a mesa. E ela mesma vai fazer uma apresentação de uma avaliação crítica sobre o curso de Minhotiba, que é o tema dessa audiência pública. Então, enquanto nós ainda não temos representantes do governo presentes, imagino que realmente estejam chegando, eu já de imediato passo para a Regina, para ela em 20 minutos fazer uma apresentação sobre o curso de Minhotiba na visão do LEPU. Então, obrigado pela presença de todas e todos, sábado de sol aqui, muito importante para nós. Bom, boa tarde. Somos poucos, mas espero que durante a apresentação o pessoal vai chegando. Cadê aquela pastinha da região? Vou precisar das minhas coisas. Tá aqui. Acho que é essa. É. A gente nos últimos meses, desde que foi lançado o curso de Minhotiba, a gente vem se debruçando. Primeiro a gente participou das discussões sobre as diretrizes e depois foi mandado para a Câmara. A gente passou a ler o projeto de lei, tentando ver, quer dizer, como é que estava estruturado. E o que foi ficando claro para a gente é que este é um projeto de lei que vai consolidar um tipo de cidade, né? Um tipo de cidade onde os mais pobres não têm lugar. Né? Na verdade, a gente está disputando 2 projetos de cidade. Um que acolhe todos os cidadãos, então reserva espaço para o trabalhador mais pobre e para a elite também, não precisa reservar, já está reservado. E o outro é que não deixa lugar para o trabalhador de baixa renda. E a gente está avaliando que o curso de Minhotiba, conforme ele está sendo colocado, ele está privilegiando essa cidade que deixa os pobres do lado de fora. E aí a gente vai ver por quê. Bom, como é que essa gestão da prefeitura, ou seja, a gestão Rodrigo Neves, vem atuando desde que assumiu o poder? Ele tem atuado não na cidade como um todo, mas ele escolheu determinadas ações e essas ações claramente servem para promover a valorização da terra e com isso expulsar de novo os trabalhadores mais pobres. A operação urbana consorciada do centro é um exemplo claro disso, né? A prefeitura, se espelhando no que está acontecendo na prefeitura do Rio de Janeiro, no Porto Maravilha, fez a OUC do Centro. E durante toda a discussão da OUC do Centro, a gente defendeu que os recursos, uma parcela dos recursos que seriam arrecadados com a OUC,
Novo Estado, Chácara, Arroz e na Favela do Sabão, que são as áreas mais precárias do centro de Niterói. Mas a prefeitura se recusou determinantemente a entregar um centavo que fosse, com o argumento de que o Ministério das Cidades enviaria recursos para promover a urbanização dessas áreas. Hoje a gente sabe que com a crise que a gente tem, os recursos do Ministério das Cidades estão mais escassos e essas áreas, mais uma vez, vão ser deixadas para depois. Depois, no PUR, nesse que a gente está discutindo, não existe a menor facilidade para reservar área para a população de baixa renda. A gente vai ver que, pelo contrário, as áreas especiais de interesse social estão sendo diminuídas. Tem assentamentos que estão do lado de fora da área especial de interesse social e que, por isso, ficam completamente desprotegidos. A outra obra é a Transoceânica. A Transoceânica poderá, quer dizer, existe uma discussão se vai beneficiar toda a população ou não, mas vai com certeza beneficiar quem tem carro e quem vai pegar, quem tem dinheiro e pode pegar o catamarã lá de Charicas. O trabalhador não tem recursos para pegar aquele catamarã. Há muito tempo. E agora, mais recentemente, essa obra que é a maquiagem, o exemplo claro de maquiagem, que é a revitalização da Rua Moreira César, onde se foi buscar recursos do governo federal, pode nem ter sido a prefeitura, mas a prefeitura acolheu esta obra para se fazer revitalização de Moreira César, que a gente sabe que é a nata das grandes grifes, estão concentradas na Rua Moreira César. Então essas são algumas ações que a gente pode citar, que estão sendo encaminhadas e que reforçam essa visão de que está sendo privilegiada a cidade da elite. Tá aí, pode ir. Bom, por outro lado, a gente, quem discute a cidade sabe que existem leis que tratam de parcelas da cidade, como são os planos urbanísticos. E existe uma lei que é mais geral, que é o plano diretor, que trata da cidade toda. O plano diretor de Niterói é de 1992. Ele não foi revisto em 2004, apenas agregaram alguns instrumentos, mas sem dizer onde seriam aplicados os instrumentos do Estatuto da Cidade. O que equivale a fazer nada com relação ao Estatuto da Cidade. E até abril de 2015, deveria estar pronto um plano de mobilidade do município para que o município pudesse se habilitar a recursos do Ministério das Cidades. E a gente tem a notícia que esse plano, pelo menos, não foi discutido amplamente, não existe plano de mobilidade até agora. Bom, por outro lado, a gente tem um cenário que é de valorização da terra, aumento do preço da terra, dos imóveis e dos aluguéis. E esse aumento a gente tem acompanhado, se a gente olhar de 2008 até agora, a gente vai ver que, na verdade, o produtivo é a hora da vez, o preço da terra está subindo, e é ainda a fatia onde você pode explorar do ponto de vista de construção e de favorecer o crescimento da ocupação nessa região. Aí a pergunta que não quer calar é, afinal de contas, após o PUR, aonde morarão os pobres que hoje moram, muitos deles que não estão protegidos pelo Zona Especial de Interesse Social, onde irão morar neles? Quer dizer, o que vai restar para o pobre, com o aumento do preço da terra, o aumento dos aluguéis, o aumento do preço dos imóveis, e se não tiver terra reservada para a construção de novas habitações, é o pobre ocupar áreas de preservação ambiental ou áreas que não são favoráveis à habitação, à
ocupação, porque são sujeitas ou à inundação ou especialmente, que é o caso aqui de Pendotiba, a escorregamento, que a gente já viu muito acontecer aqui nessa região, né? A partir daí, o que não pode acontecer é criminalizar o BOP, porque hoje, se aprovar o plano urbanístico de Pendotiba, conforme ele está, o que acontecerá certamente vai ser a ocupação dessas áreas impróprias e áreas de preservação ambiental que tanto se quer preservar. Bom, primeiro, agora, a gente separou para discutir aqui e para falar um pouco, dois aspectos que chamam muita atenção no público. Um é o adensamento e o outro é onde os pobres vão morar. Com relação ao adensamento, quer dizer, o PUR é descrito como uma tentativa de se evitar o esgarçamento, quer dizer, a ocupação muito espalhada, né, adensando-se determinadas áreas, impedindo que a ocupação se espalhe. O que a gente está vendo é que, na verdade, o que a gente vai ter são corredores mais densos, mas a ocupação vai continuar espalhada do jeito que ela é hoje. A gente tem, por exemplo, em algumas zonas, que depois a gente vai ver no mapa, onde se permite até prédios de 8 e 10 andares, quer dizer, muito superior ao que a gente encontra hoje aqui. O adensamento é mais alto, o proposto é mais alto do que, inclusive, na lei do Parlinha, que foi uma das justificativas para este adensamento proposto, dizendo que a gente está baixando o adensamento com relação à lei do Parlinha, quando a gente, na verdade, está aumentando. Em CR1, como não se aplica a cota de adensamento, então o adensamento pode chegar a índices que a gente nem espera, né? Podendo ser promovido uma ocupação com casas geminadas, uma série de vilas, etc. Bom, aqui a gente tem um mapa onde mostra aqui, essa mancha mais clarinha, não se aplica cota de densidade. Então aí a gente pode ter aprovado uma série de vilas, o que não significa que a gente está deixando de impermeabilizar o solo, mas significa que a gente está favorecendo uma ocupação pelo menos horizontal e contínua nessa área. O rosa, laranja, será que por essa, um pouquinho mais escura do que essa mais clarinha, a taxa de densidade é 20. Isso significa que a gente divide o tamanho do lote por 20 e vê quantas unidades são construídas. Bom, isso combinado com o gabarito, aí é que dá, então, as grandes manchas de ocupação intensa do solo, inclusive sobre áreas hoje que são de especial interesse social, especialmente no Largo da Batalha. Pendotiba tem uma particularidade que é a desapropriação de 12 glebas que compõem o famoso Projeto Pendotiba, cujas famílias estão lutando pela posse da terra desde a década de 70 e que na década de 90, durante o primeiro governo Brizola, essas terras foram desapropriadas com o fim de habitação de interesse social para regularizar as comunidades que estavam aí localizadas. Como se sabia que nessas áreas nós temos parcelas de risco de escorregamento, Monâncios, de Ferro, aí chegando aqui para Santa Rosa, lá para Santa Rosa, Viradouro, você tem algumas áreas que a gente sabe que vai precisar de reassentamento, a gente, Mato Grosso, a gente conseguiu do governo do Brizola que desapropriasse uma área maior do que a ocupada. Para quê? Para poder fazer o reassentamento. Eu estou falando, conseguimos,
Porque desde essa época, está aqui o Plácido que não me deixa mentir, nós da universidade éramos assessores da FANIT, começamos a trabalhar com a FANIT justamente nesse projeto. E apesar de hoje algumas lideranças dizerem, ou questionarem, para que serve a universidade lutando pela habitação, tenho certeza de quem mora em Pendotiba sabe para que serviu o apoio. Não substituímos a luta da população, não substituímos a organização, a mobilização, sem ela não se consegue nada, mas damos um suporte técnico, damos um respaldo técnico para que isso possa andar com maior facilidade. Nem sempre conseguimos o que queremos, até porque também não cabe à universidade construir casas, nem fazer regularização fundiária. Nós não temos esse poder. Nós podemos desenvolver os estudos, e é isso que a gente vem fazendo. Bom, no Largo da Batalha, pegando inclusive uma parte dessas áreas que foram desapropriadas do Estado, está sendo proposto 10 pavimentos. Então a pergunta que a gente faz é como essas famílias vão conseguir se manter nesses lugares com a pressão do mercado imobiliário sobre eles. A gente acha que vai ser muito difícil se essas áreas não forem recuperadas enquanto zonas especiais de interesse social. Bom, voltando à densidade, só para ter uma ideia, onde hoje a cota de densidade é 50 e 180 na Lei das Vilas. No Parlim é 50, na Lei das Vilas é 180. Isso significa que num terreno de 1.000 metros quadrados nós podemos construir 20 unidades. Pela Lei das Vilas podemos construir 5. Hoje, pelo PUR, no mesmo lote de 1.000 metros quadrados podemos construir 50 e onde não se aplica, podemos construir quanto o terreno deve, quanto a construtora conseguir colocar naquele espaço. Agora, eu acho também que é importante a gente resgatar um pouco como foi esse processo de discussão, porque a gente vê muitas vezes que é reafirmado que foram feitas várias reuniões, muitas apresentações. Do nosso ponto de vista, participação ocorre quando se consegue colocar, aprovar propostas que estão sendo apresentadas pela população. E o que a gente viu até agora é que está sempre sendo jogado para postergado, até porque o projeto de lei já está na Câmara, então o Executivo teria como alternativa pegar de volta esse projeto de lei. Amanda está vendo uma coisa que eu não estou vendo. Não? Pegar de volta esse projeto de lei e fazer as emendas devidas. O que significa isso? Nós não tivemos a oportunidade de discutir o projeto de lei do PUR antes dele ser enviado à Câmara. A discussão que ocorreu no CONPUR, nas reuniões do CONPUR, na verdade não se leu a lei e o que nós, para se fazer a revisão. O que vai acontecer com isso agora a gente vai ver na Câmara, vamos ver. A ideia, inclusive, era que nas reuniões do CONPUR estivessem presentes os vereadores, de modo que eles pudessem pegar essas propostas e levar para a Câmara. Mas com raras exceções, a maior parte dos vereadores nunca foi à reunião do CONPUR. Então, objetivamente, não sabe o que está sendo discutido com relação à lei do PUR. Falando do modo geral, a lei é extremamente hermética, na verdade, contraria o que tem sido a orientação, inclusive do Instituto de Arquitetos do Brasil, seção nacional,
de simplificação das leis, de modo que os cidadãos consigam ler e entender essas leis. A lei é hermética, é de difícil leitura, a organização da parte de zeis está muito complicada, depois tem equívocos graves que poderão inviabilizar qualquer ação nas áreas de interesse social. E um ponto que é básico: não adota instrumentos que podem, na verdade, conter o espraiamento. E esses instrumentos seriam o parcelamento, a ocupação compulsória, o IPTU progressivo, até o direito de preempção para a prefeitura poder se habilitar, em primeiro lugar, a compra de áreas para poder fazer um estoque de terras. Não tem área vazia para habitação, ou seja, estamos considerando que a população pobre, ela não cresce, ela não tem filhos, os filhos não crescem, ela não vai crescer nunca. Ou se vai crescer, ela vai crescer em outros municípios, não, ou em outras partes até da cidade, já que a Zona Leste não tem pool, e em Pendotiba não há lugar para o crescimento dessa parcela da população. A outra coisa que nós temos, inclusive, essas áreas que foram desapropriadas pelo governo do Estado para fins de habitação, os proprietários, que é a família Cruz Nunes, eles têm uma dívida enorme de IPTU, e essa dívida, na verdade, nunca foi levantada e nunca foi cobrada, apesar do movimento popular da época, que era um forte movimento pela terra e pelo direito à moradia, não ter se mobilizado, ele não conseguiu. Na verdade, o que nós discutimos e que foi acatado foram as nossas diretrizes. A lei tem belíssimas diretrizes. Mas não tem propostas correspondentes. Então, por isso, quando a gente pediu para que fosse colocada uma coluna de diretrizes e as propostas correspondentes, isto é inviável, porque não existem propostas correspondentes a muitas das diretrizes que foram aprovadas e que foram incluídas na lei. Pode ir. Bom, nós que interessa é apontar algumas das áreas que estão fora, que são hoje assentamentos, são comunidades e que não estão protegidas pelo público. Jardim Boa Esperança, eu sei que todo mundo está dizendo que vai colocar, mas objetivamente hoje não está na lei. Cleba F do Largo da Batalha tem uma parte que está na área de 10 pavimentos, fora das EIs, onde Luiz Carlos, Nadir moram. Depois, o Largo da Batalha mesmo tem uma parte que é ZR1, onde é proibido construir habitação de interesse social. O Monampa pequeno tem uma parte que está fora da lei, das ex. Sítio de Ferro. Toda a parte que está na Francisco da Cruz Nunes não pode ter habitação e tem. Ali só pode ter comércio, outros usos, não habitação. Então está se tirando uma parcela que era 6, de fato. O Mato Grosso, uma parte está em ZR1, onde não pode construir habitação. E a outra está na conservação da vida silvestre. Então também não dá para ter habitação de interesse social. Poço Largo e Vila Tala é o mesmo. Eu coloquei aqui as áreas que a gente conhece em profundidade, porque fazem parte do projeto Pendotiba. E nessas áreas, regularizar
aqui o Plácido que não deixa mentir, para regularizar, vamos ter que ter área vazia para fazer assentamentos, porque a gente sabe que tem famílias que estão em situação de risco. Não são muitas, mas cada família em situação de risco deve ser retirada dessa situação. Bom, agora para vocês terem uma ideia de quantidade com cor, tudo que está roxo é o que está incluído hoje no pool de pendotipo. O resto são áreas desapropriadas, é o plano diretor de 92 que marcava e são os assentamentos que a gente identificou em 2011. Então a gente pode ver que está se reduzindo o espaço para o trabalhador, que na verdade chegou nessas áreas antes de qualquer condomínio. Porque a gente não pode esquecer a luta, inclusive, por transporte das pessoas, das famílias que vieram morar aqui antes da classe média dos condomínios de aldeia. Então, só para fechar, não temos ex vazias para a construção de habitação. Então, quem tiver em área de risco não vai conseguir continuar morando aqui, em Pendotipo. O que, no nosso entender, é um grande equívoco. Inclusive, contraria a orientação do Ministério da Cidade. Isso eu já falei. Bom, um outro equívoco é a destinação de parte do solo criado para o fundo de mobilidade. Nós tivemos uma reunião do concurso em que o secretário Marcos Linhares foi expor a situação do fundo e ele claramente apontou para a escassez, a não existência de recursos suficientes para fazer frente ao problema de moradia do município. E agora querem tirar 30% dos recursos arrecadados, que é a faixa que vai dar mais solo criado para o fundo de mobilidade. O Ministério das Cidades, agora que somos nós, tem linhas de financiamento para a mobilidade, não precisa tirar recursos da habitação. É bom. Ex-secretário, o cara sério. Nós defendemos, então, gente, desculpa, mas E essa área que foi falada, está fora disso aí, aqui dentro desse local aqui, já foi... Microfone. Correia e alguém fala desse pessoal aí, não se mexe, o pessoal do Bonante não está aqui. não, Tem algum morador do Bonante aqui, por favor? não. Bonante pequeno? Tá vendo? Agora passa do vazio aí, natural. É uma tragédia, né? Nós defendemos 100% do solo criado para o fundo de habitação. Defendemos mais, nos grandes empreendimentos, acima de 10 mil metros quadrados, uma cota que a gente chama de cota de solidariedade, que está sendo adotada em vários municípios. Por exemplo, em São Paulo, onde o empreendedor tem que dar 5% de área para habitação, dentro do próprio empreendimento ou num raio que a gente está colocando como sendo a sub-região. E defendemos que temos que ter ZEIs vazias. Não podemos trabalhar só com os assentamentos hoje existentes. E temos que marcar todos os assentamentos. Com isso, a gente acha que a gente pode caminhar na direção de uma cidade participativa e democrática. A gente pode contribuir para resolver, para amenizar o problema de mobilidade, porque a gente vai estar deixando o trabalhador
próximo do seu local de trabalho. Então, ele não vai ter que percorrer grandes distâncias, como terá se jogado para outra região ou para um outro município. E nós defendemos uma cidade onde você tenha a diversidade, você tenha as várias classes sociais convivendo lado a lado, democraticamente e atendendo a todos igualmente. Obrigada. Obrigado, professora Regina. Chegou agora há pouco o subsecretário de Urbanismo, Renato Balanger, convido para compor a mesa, representando a Prefeitura. Também está presente a Amanda, que representa a Secretaria de Meio Ambiente. Fique à vontade, caso queira também vir compor a mesa. Passo a palavra já admitida ao subsecretário Renato Balanger. Bom dia a todos, senhores moradores, nobres vereadores também presentes aqui na audiência. E, primeiramente, me desculpem o atraso, tive problemas particulares, então eu queria registrar meu pedido de desculpas. E me coloco aberto aqui novamente, mais uma vez. Essa aqui é a 6ª audiência que a Câmara dos Vereadores nos convida para participar, é a 3ª da Comissão de Meio Ambiente. A Secretaria de Urbanismo, de Meio Ambiente estão aqui presentes para poder sanar, esclarecer dúvidas e, obviamente, anotar todas as contribuições vindas por parte dos moradores no sentido de melhorar, de aperfeiçoar cada vez mais o projeto de lei do Porto de Pendotiba. Sendo assim, obrigado.